Bom dia ao nosso Café com Terapia de número 125. Hoje é carnaval, estamos no feriado do carnaval e como amanhã eu não estarei ao vivo, né? Amanhã é um dia que eu não faço a live e resolvi colocar a minha máscara linda hoje, uma máscara que eu ganhei em Porto Alegre quando eu estava com a minha amiga Sandra Flor num café em que com várias pessoas da nossa idade, aí as pessoas, ele tinha uma senhora muito animada distribuindo máscaras e colares para todo mundo, então eu sempre guardo essa máscara. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer a live inteira, né? Porque eu não dá para colocar os óculos para eu ler, então talvez eu consiga só nesse iniciozinho. De qualquer forma, um bom dia para Miranda, que está aqui, e dizer assim que hoje, segunda-feira de carnaval, eu escolhi esse tema, máscara, em função do filme mesmo. Foi como a postagem que eu coloquei, né? Sobre uma pessoa, um tímido e jovem bancário que não consegue assumir de fato as suas vontades, a não ser que ele coloque a máscara que ele encontrou no mar. Então, bom dia, Rô. Então hoje nós vamos falar sobre isso, e aí eu aproveitando isso, porque o filme é de 1994, quando ele foi lançado no Brasil, e eu não assisti, por preconceito, eu vou assumir, tá? Foi preconceito contra esses filmes enfim, que invadem a cultura industrial da forma como invadem. Porém, passou na Rede Globo esses dias, numa sessão da tarde, talvez, não sei, ou se foi à noite. Enfim, eu assisti inteiro, do início ao fim. E claro, com o olhar sistêmico que eu tenho hoje, tudo que eu assisto, eu vou assistir com o olhar sistêmico. Então, tudo aquilo que no filme O Máscara apresenta, se você não viu ainda, se você já viu, mas tem muito tempo que você não viu, eu indico que você assista, e assista com o olhar sistêmico. Que você assista com o olhar desses bate-papos que a gente tem tido aqui no café, né? Então vamos lá, eu anotei muita coisa aqui, mas de fato eu não vou conseguir ler. Muito obrigada, Renata. Bom dia, Renata, Irene, professora Irene. Mas como eu falei no início, eu não vou conseguir fazer a live inteira de máscara, porque eu acho que eu não vou conseguir ler, a não ser que eu aumente a fonte, né? Se eu aumentar a fonte, eu consigo fazer a live inteira de máscara. Olha que eu consigo, hein? Olha aqui, ó, tá aumentando. Pronto, resolvida a questão. É linda essa máscara demais, né? Bom, então, boa sessão pra gente. O que eu tô trazendo hoje? E é incrível, né? Como que a gente pega um filme desse e pode aprofundar sempre num olhar sistêmico da exclusão em que esse rapaz se encontrava, e também, e agora eu vou ler o que eu escrevi, tá? Então, a vida desse tímido e socialmente desajeitado bancário, Stanley Ipkiss é o nome dele, muda completamente quando ele encontra no mar uma máscara que possui o espírito do deus escandinavo Loki. Olha só quantos elementos existem nesse filme. Ele não consegue reagir no local em que ele trabalha, que é um banco. Ele encontra uma mulher que é o sonho, os desejos dele, aquela mulher, mas ele não consegue falar para essa mulher, de fato, o que ele sente, o que ele pensa, e não consegue nem falar para os caras que foram consertar o carro dele, a droga que foi aquilo dele ficar sem carro, e os caras da mecânica entregam para ele qualquer carro, e ele vai embora com qualquer carro, e aí então estraga esse carro, e aí então ele olha para a água
E o que é a água? A água, ela representa as emoções, né? Ela foi onde nós fomos geradas, onde nós fomos gerados dentro de um líquido amniótico. Então a gente sempre, a água, ela representa a emoção, não é verdade? Então, quando ele encontra a máscara nesse lugar, que eu acho que é um mar, né? É um mar, sim. Ele está sob uma ponte em Nova York, e aí ele vê essa máscara. E ele é levado a ir atrás da máscara. Ele podia ficar quieto, mas ele é levado a ir buscar a máscara. E aí, quando ele coloca a máscara, ele então sai para fora dele tudo que ele tinha desejo de fazer e de falar para as pessoas que ele não conseguia falar. Nós aqui, pessoinhas, nós, humaninhas, pessoas humanas que nós somos. Bom dia, Maurício, bom dia, Cláudia. Cláudia, eu te enviei um e-mail errado hoje, tá? Depois eu consertei, não sei se você já viu. Mas enfim, nós pessoas, o que acontece com a gente? Desde que a gente nasce, desde que a gente é criança, a gente tem como referência os adultos que cuidam de nós, sejam eles nossos pais, nossas mães, sejam eles, enfim, nós vamos ter cuidadores. Então, o meio em que nós estamos inseridas ou inseridos, a gente vai se transformando, a gente vai sabendo usar as máscaras. A gente sabe usar a máscara quando é o papai, a gente sabe usar a máscara para quando é a mamãe, para quando são os irmãos, para quando é a madrinha, o padrinho, a vovó, o vovô. A criança, ela vai aprendendo a usar as máscaras que ela tem para poder lidar bem com a sociedade. Então, desde criança, nós aprendemos a usar as máscaras, não é? O que acontece? À medida que a gente vai crescer... tem um detalhe também. Tem crianças que são adotadas e pelo convívio com o pai e com a mãe, plasticamente, elas vão ficando parecidas com o pai e com a mãe. Tiveram 2 irmãos gêmeos que eu dei aula para esses 2, aula particular, e se a mãe não me dissesse que eles eram adotados, eu não ia dizer jamais, do tanto que eles se pareciam com o pai e a mãe. Então, biologicamente também, plasticamente, a gente se modifica de acordo com o meio em que nós estamos inseridas. Muito obrigada, Marina. Eu também acho linda essa máscara. Bom dia, Sônia. Bom dia, Maria das Graças, Mariana Guzmão. Gratidão por estar aqui comigo hoje nesse feriado de carnaval. Então, voltando à questão, né, que a gente se desenvolve aprendendo a usar as máscaras, então não é nenhum problema usar máscaras. A gente vai saber usar as máscaras. A gente, à medida em que a gente vai crescendo e se tornando pessoa adulta, a gente sabe usar uma máscara para o patrão ou a patroa, para o colega de trabalho, para o padre da igreja, para o seu líder religioso, para quando está aqui frente a uma câmera ao vivo. A gente usa máscara, isso não é crime para ninguém. Só tem um probleminha, né? Quando no trabalho, isso mesmo, Sônia. O problema é a gente só conseguir sobreviver socialmente usando máscaras, né? O grande quê dessa questão toda é isso. O problema é quando a gente só consegue ser quem a gente se relacionar a usar máscaras, que é o caso do filme, desse personagem do filme, né? Ele só consegue se envolver com os caras que passaram a perna dele na mecânica, com o chefe dele no emprego, com a mulher que ele deseja, só quando ele veste a máscara.
Ele não consegue de outra maneira. Eu estou fazendo spoiler do filme porque ele é de 1994, né? Então, se tem mais gente aqui que, como eu, não tinha assistido, eu sinto muito fazer spoiler, mas é porque ele é muito antigo e não é lançamento. Bom dia, Miriam. Que coisa boa, Miriam, que você está aqui. Eu acordei pensando em você, por acaso. Bom, seguindo aqui, Tá. E aí eu coloco aqui, né, a grande sacada do roteirista, né, que é o diretor também, de ele usar o deus escandinavo para criar este personagem. E este deus escandinavo, ele é deus do fogo, e da trapaça, e da travessura. E está relacionado à magia, podendo assumir a forma que ele quer. Se vocês se lembrarem do início do filme, talvez não se lembrem, porque ele já é muito antigo, o que ele faz? Ele, no início do filme, o que ele adora assistir na televisão? Uns desenhos animados bem característicos, né? Que o coração do personagem pula aqui para fora. Então, tudo que ele reage durante o filme, usando a máscara, utilizando o que o inconsciente dele sempre desejou e ele nunca conseguiu de fato pôr para fora, mas com o uso da máscara ele consegue. Aqui é a minha gatinha linda, ela está sempre comigo aqui nas lives. E com o uso da máscara ele consegue, né? Então agora vamos abrir um parênteses aqui e vamos lá pro carnaval fora da pandemia. Olha lá a lindeza, ó. No carnaval fora da pandemia. O que acontece no carnaval fora da pandemia? As pessoas se mascaram. Umas, né? Outras não. Eu adorava. Eu sou filha de uma mulher carnavalesca até não poder mais, né? E eu adorava sair-me fantasiada. Adorava, desde sempre. A gente era pequenininha, minha mãe fazia... A nossa mãe, né, fazia fantasia pra gente todo ano. Então, vindo dessa história do carnaval, hoje não é aula de história, né? Eu não sou nem historiadora, eu sou uma curiosa. Mas eu fui atrás desse assunto, a gente pegando oh meu Deus, essa origem, né? Porque as máscaras, elas são utilizadas há milênios. E por diversas sociedades, por diversas culturas, em cada cultura, antes do carnaval ser criado. Das diversas culturas, ela vai ter um significado diferente, né? As tribos africanas, muitas delas, as máscaras representam N coisas. Eu não sei aqui dizer, meus amores, não sei aqui dizer. Mas eu sempre fui apaixonada por máscaras. Eu tenho uma pequena só, que eu comprei da mão de um africano em Porto Alegre. Enfim, essas máscaras, elas já vivem, já fazem parte da história da humanidade há muito tempo, há centenas, há milênios. No entanto, aí ela veio para o carnaval. Existem várias histórias do carnaval, muitos para os homens casados ou as mulheres casadas que saíam mascarados para não serem apresentados. Porém, eu peguei um gancho com o psicanalista Carl Jung, né, para poder falar sobre a live de hoje. E aí eu fui lá na Wikipédia e busquei o seguinte texto. Gente, para eu ler o que vocês escreveram, eu vou ter que tirar a máscara e colocar o óculos. Que o persona, ele é do latim, ele vem do latim, e é o quê? É a instância psíquica responsável pela interação entre o ser e a comunidade de forma geral. Faz tanto sentido isso, né? O persona. Tanto que a gente usa a personalidade da pessoa é X, tal pessoa tem personalidade Y. E ela, a palavra, né, persona, é constituída em paralelo com o ego e a sombra, gente. O ego e a sombra é um assunto que me provoca tanto, que ainda vou fazer uma live noturna, que ela dura mais tempo, né? Só para tratar desse assunto, porque me instiga muito esse assunto. Eu não tenho preparo ainda para falar sobre ele, né?
E então, o texto fala, né, que a persona é constituída em paralelo com o ego e a sombra desde o início da nossa vida. Na psicologia analítica do Jung, aí abre aspas, é uma espécie de máscara projetada, por um lado, para fazer uma impressão definitiva sobre os outros e, por outro, dissimular a verdadeira natureza do indivíduo, que é o personagem, o máscara, né? A face social que o indivíduo apresenta ao mundo. O termo persona vem do teatro grego antigo, onde o ator usava máscara para amplificar a sua voz. Enfim, vou parar um pouquinho aqui agora, tomar um gole da minha água e cuidar com o tempo, senão não dá tempo de vocês comentarem, né? De eu ler os comentários de vocês. Bom, vamos lá então. Voltando aqui nesse texto, que eu encontrei esse texto. A Wikipédia está cada vez mais séria, né? No início eu não confiava, mas hoje eu consigo confiar, porque faz muito sentido. Então aqui, ó, na psicologia analítica do Jung, é uma espécie de máscara projetada, por um lado, né, para fazer uma impressão definitiva sobre os outros, sobre as outras pessoas. Então, eu tenho um querido colega e amigo, professor do Constelador, ele é professor de música, e ele coloca na página dele de Constelador o posicionamento dele político com tranquilidade. E eu sempre fiquei meio assim, né? Será que eu devo? Será que eu não devo e tal? Mas aí, no fundo, eu gosto disso. Por quê? Porque nós não somos só terapeutas. Atrás dessa terapeuta aqui, atrás dessa máscara aqui, existe uma mulher, existe uma mãe, uma filha, uma irmã, uma amiga, uma funcionária, uma aposentada. Existe uma pessoa. Então, senão, era muito engraçado quando eu estava dando aula para os pequeninhos, né? Que acontecia, a gente era uma intimidade na sala de aula, ainda mais a idade do maternal, né, 2 aninhos de idade, depois o jardim 3 aninhos, 4 aninhos, era aquela coisa, eles me amavam, me beijavam, viviam no meu colo. Quando eu os encontrava fora do ambiente escolar, seja num parque, seja num shopping center, eles se escondiam atrás da mãe, e o que eu lia na cabecinha deles era assim, mas como assim? Essa mulher tem que existir só na escola. Ela não pode existir aqui na minha vida fora da escola, né? Então eu lembrei disso agora porque quando a gente veste essa máscara, seja a máscara que for, a gente veste. Não me venha ninguém aqui dizer que não veste máscara. Nós vestimos máscaras. E o Jung traz isso como uma necessidade do ser humano. Vou falar mais uma vez, o problema é quando eu necessito da máscara o tempo inteiro para poder sobreviver, que é o que o filme caracteriza. É claro que o filme ele não é um super longa-metragem, ele é uma média-metragem, senão esse diretor ou roteirista poderia aprofundar muito mais, se quisesse aprofundar no olhar psicanalítico disso, né? Quando ele resolve enfrentar quem ele tem que enfrentar sem usar a máscara verde de borracha, né? E ele olha para o patrão dele e ele fala o que ele pensa. E ele olha para a mulher que ele deseja e também fala o que ele pensa, o que ele sente. E ela se apaixona por ele, porque é ele sem a máscara, né? Então, quando nós temos a necessidade de vestir a máscara, ok, tá tudo certo, né? Porque eu não vou falar, eu anotei aqui o nome de um filme, e tem um outro que tá me vindo à cabeça, mas eu não consigo lembrar o nome, eu vou falar o nome desse filme aqui. Quando eu preciso usar a máscara desculpa, é claro que eu não vou ficar falando esse filme que eu estou tentando lembrar.
que eu vou ficar falando com as pessoas a verdade o tempo inteiro, né? Do tipo, nossa, mas essa roupa tá ridícula em você, né? Você não tinha outra? Não vou ficar falando isso, né? Ou então eu não vou chegar o tempo inteiro para as pessoas e dizer, nossa, mas sabe que eu não vou muito com a sua cara? Eu só te suporto. A gente não vai fazer isso. Por quê? Porque nós precisamos sobreviver na sociedade. A sociedade precisa que nós usemos as máscaras. O problema vou frisar nessa live hoje do início ao fim, o problema é eu ter a necessidade de usar sempre a minha máscara. E aí eu fico aprisionada ou aprisionado a essa memória de dor que o nosso sistema familiar carrega. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. As máscaras são utilizadas, milhares de acordo com a nossa conveniência. Isso eu já falei no início. Tá bom? Então, agora vou tirar a beleza da máscara de papel e vou, então, usar a outra máscara, que é a máscara dessa terapeuta aqui, né? Que se maquia para poder fazer live, porque a pele já está envelhecida, porque as olheiras já apareceram, né? Porque a vida é assim. Nenhum problema, não tem nenhum problema isso. A vida exige isso da gente. Só tome cuidado se você tem que necessariamente usar sempre a máscara do que você não é para poder ser aceita, para poder ser aceito no grupo em que você se encontra. Tá bom? Que querido, que queridos e queridas. E olha aqui, chegou o Pedro. Saudades das suas aulas. Que amor, Pedro. Então agora eu vou ler os comentários de vocês, mas antes eu vou clicar aqui numa pergunta que fica para todo mundo. Ó. A Sônia comenta, né, que é libélula, mas a máscara é de mariposa. Mas aí, ô Sônia, mariposa e libélula, ó. Mariposa e libélula, na verdade é uma borboleta, né? Elas são todas primas irmãs, né? Que maravilha. Vamos lá então. Olha, isso que a Sônia fez é bem legal, né? Onde tem esse pontinho de interrogação, você clica ali e faz a pergunta, que aí a pergunta aparece assim, ó, destacada para todo mundo, né? Que legal, Sônia. Obrigada, viu? Então vamos... E agora eu não consigo sair. Bom, vamos lá. Voltando aqui, Pedro, muito bem-vindo, querido amado. Tem tantos comentários, que legal, que legal. Eu pensei assim, segunda-feira de carnaval, as pessoas vão dormir até muito mais tarde, nem vão aparecer para a live, mas não tem problema, porque fica gravada, né? Então vamos lá, a Sônia está no trabalho, e ela trabalha com os meus sobrinhos. Vamos lá. A Miriam, querida, Miriam Quadros, que é antropóloga. A Sônia fala, você está fazendo um trabalho lindo, uma riqueza, minha amada. Sônia, você sabe que o que me estimula é a presença aqui nas lives, né? Isso que me estimula de preparar, de estudar. Eu acordo cedo para estudar, para poder não ficar falando besteira demais aqui, né? Olha aqui, ó, inquieta essa minha gatinha aqui. Olha lá para todo mundo, Guiara, olha lá. Vamos ler comigo? Vamos, meu amor. Deixa eu ver aqui. A Rô Santos fala assim, que por isso que existe tanta gente infeliz, né? Tanta gente infeliz. Por quê? Porque elas saem de casa com a máscara, mas quando volta para casa, vem a realidade, vem a triste realidade. Rô. Mas isso é o que cada um dá conta, né? Quem é que dá conta do quê? Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu tiro esse texto aqui? Eu tô com medo de clicar no voltar aqui e desaparecer tudo. Vai ficar aqui o texto da... Opa! Não, eu acabei clicando em cancelar, não tem problema. É isso mesmo, né, Rô? Mas sabe, Rô, que é assim. É igual quando você é criança. A criança, você tem um filho e você sabe bem disso, né? Porque quando a gente não lembra tanto de quando a gente era criança. Mas a criança, ela
Na escola ela se comporta de um jeito e em casa ela se comporta de outro. Várias reuniões eu conversava com os pais sobre a criança deles e eu dizia, com os pais e as mães, né? E eu dizia, olha, sua criança aqui na escola tá muito retraída, ela tá assim, assim, assim. E os pais abriam um olho desse tamanho e falavam, como assim? Lá em casa é a criança mais tagarela que existe e tal. Por quê? Porque a casa é o lugar em que a gente pode tirar a máscara. Que a gente se encontra, se esbarra o tempo inteiro, a gente se encontra para comer, para ver televisão, de pijama, sem pijama, com cabelo desgrenhado, com cabelo arrumado. A nossa casa é o nosso ninho, né? É a nossa proteção. Então, na casa é o lugar que a gente menos usa máscara. Por isso que muitas vezes, o Rô, isso como seu comentário é muito legal, porque voltar para casa, e é isso, né, que uma vez eu escutei numa palestra e adorei, por que na casa em que a gente mora, lá na rua a gente teve que usar a máscara do sorriso, a máscara da alegria, e aí chega em casa, despeja nos parentes as suas, a utilização da, porque o motivo que você teve que usar a máscara atrás, né, lá fora. E aí, por que com as pessoas que você vive, que te amam, que você ama, você precisa usar a raiva como projeção ou a tristeza? E aí, é uma terapia que vai ajudar, né? Grata pelo seu comentário, viu? O Maurício, eu não entendi o comentário. A gatinha, né, Maurício? Ítalo tá vendo a gatinha. Dá um beijo no Ítalo, Sônia. Ítalo tá te mandando um abraço quentinho, Carla. Manda outro pra ele, que querido. Lívia, seja bem-vinda. A Miriam traz aqui assim: é interessante, lembrei de te assistir devido a uma libélula que passou aqui na minha varanda. Gratidão a essa libélula. Eu vou começar a mandar as libélulas pro Brasil inteiro, assim, ó, para vocês me assistirem, queridas, querida. Bom dia, Rejane. Gostou da máscara, né? Isso aí. A Sônia comenta ainda: o Instagram é libélula. Assim, aquele comentário, né, Soninha? Um beijo, Carla, saudades, eu também. A Renatinha traz um comentário aqui. A Core, que é uma linha energética, né? Que é aquela que o Fábio trouxe pra gente na live do Libélula Noturna, né, Renata? A Core fala muito sobre as máscaras também. Esse tema é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. É um tema pra gente fazer, olha, mais um módulo de curso. Eu não esqueci do curso que eu prometi para vocês, tá? Ele vai acontecer de uma maneira online e gratuita, tá bom? Vai ter um limite de pessoas, eu estou preparando ele. E, de fato, Renatinha, é um tema para um módulo de curso, com certeza. Pedro, beijão também, saudades. A Ru fala, sim, eu entendo perfeitamente essa explicação, gratidão. É sim, Rô. A gente fica, né, com as necessidades, né? As necessidades que a gente vai vestindo máscaras e, dependendo da situação, a gente só tem que tomar cuidado. É isso. Vou falar de novo, pela 10ª vez hoje. Se você está tendo, qualquer pessoa que está assistindo aqui agora ou depois, a necessidade de sempre vestir máscaras para poder se relacionar com o mundo aí fora, então passou da hora de fazer uma terapia, né? A propósito, eu ainda estou com vaga nesse carnaval para quem quiser fazer. Se quiser, não precisa ser uma constelação familiar, pode ser uma sessão terapêutica de 1 hora no viés da sistêmica, tá bom? Então, meus amores e amores, eu estou lendo aqui minhas anotações, acho que hoje era só isso, né? Pra gente não avançar dos 30 minutos. Gratidão profunda à presença de todos vocês. A Sônia 2003 entrou agora. Sônia, tá gravando, vai ficar lá na página do Libélula. Assista, compartilhem,
tá? Excelente live, professora Carla, gratidão. Eu que te agradeço, Irene. A Irene tá sempre fazendo propaganda das minhas lives, maravilhosa. Envie esses aviãozinhos, enviem para quem vocês acham que... Compartilhem. É sempre legal compartilhar, né? Com as pessoas, porque a gente não sabe de fato o que cada pessoa tá passando ou vivendo, né? Ó, podia ter colocado essa luz aqui no início. Queridas e queridos, um beijo gigante. Bom feriado de carnaval. Se você for sair para a rua, muito cuidado, muita atenção. Esse vírus, ele não veio mascarado. Ao contrário, né? Tá bom? Beijo. Cláudia tem e-mail para você, tá? Beijos e até quarta-feira de cinzas. Tchau, tchau.